vou pedir a um irmão, uma irmã ou alguém que encontrar primeiro para que possa dirigir-nos nesta leitura bíblica, que é o Mateus 7, de 21 a 27. O texto sagrado que acabamos de ler fala-nos aqui claramente de quem entra no reino dos céus. Neste caso, quem entra no reino de Deus. Quando nós interrogamos desta pergunta, quem é que vai entrar no reino de Deus? É uma pergunta que desperta várias interpretações, ou seja, não é uma questão unânime do ponto de vista cristão sobre quais são as condições, os pressupostos que levam uma pessoa a entrar no reino de Deus. Do ponto de vista da teologia, tem havido ao longo dos séculos uma querellas indetermináveis de aferir ou de tentar demonstrar com os textos bíblicos quem é que vai entrar no reino de Deus. E nessas teses todas, como eu estava a dizer, teses doutrinárias, há muitas, mas os mais grandes que fazem um balizamento, porque depois entre essas duas, que são grandes duas, mas entre essas duas também, lá dentro tem várias doutrinas filiadas sobre essa temática. Logo, é um mundo interminável de debate. Mas como eu estava a dizer, quando nós pensamos isso, nós falamos, por exemplo, das posições calvinistas e posições arminianas. O calvinismo defende que quem entra no reino de Deus é quem, por decreto divino ou pela predestinação, ou porque são abrangidos por graça irresistível. O que é graça irresistível? É graça que acaba, independentemente de haver colaboração da pessoa, do cristão em causa, essa pessoa, por ser beneficiada da graça, como diz graça irresistível, essa pessoa vai ser salva e vai entrar no reino de Deus. Estou a falar de forma muito abreviada. Esta é a razão pela qual também entende esta doutrina calvinista de que uma pessoa que é beneficiária por essa graça irresistível não pode perder a salvação, porque a salvação é única, exclusivamente um ato unilateral de Deus. Logo, se não tem participação humana, se não pode contar com a colaboração humana, logo nós não podemos falar aqui de uma pessoa perder a salvação, na medida que, se Deus escolheu, ele vai sempre ser salva porque beneficia da graça irresistível. Mas nós também temos, de um lado oposto, como disse no meio do calvinismo, que é um grande teólogo e evangélico-protestante, mas antes de próprio Calvino já havia outras concessões teológicas, mas nós temos também os arminianos, que têm uma leitura diferente desta que nós estamos a falar. Eles aceitam, neste caso, a graça divina, não põem isso em causa e entendem também que a salvação é um ato milagroso de Deus, mas põe ali um mas, e esse mas vai acrescentar de que é preciso uma colaboração do homem para poder efetivar essa salvação. Se o homem não colaborar, a culpa é única e exclusivamente do homem, uma vez que a graça é para todos, mas é só eficiente para quem correspondesse ou que corresponda o chamado desta mesma graça. No sentido que Deus não coage, não persuade, no sentido de obrigar contra a vontade para uma pessoa aceitar uma coisa que a pessoa não quer. Pronto. Esta é a razão pela qual aceitam, admitem que a pessoa pode abraçar esta graça de um tempo, se entender que não lhe é favorável ou que não está afim dela, pode desviar e pode perder esta graça. E aí nós falamos de perder a salvação. Como eu estava a tentar mostrar, pronto, isso não é uma questão consensual do ponto de vista cristão. Mas sem entrar em muitos detalhes sobre isso, porque essa é uma questão muito complexa e que envolve também muita explicação, mas nós sabemos que, independentemente daquilo que é a leitura que cada um de nós possa ter sobre essa questão, há uma coisa que é importante, que é determinante. Há um selo que possa aferir de uma pessoa que é crente de uma pessoa que não é crente. Uma pessoa que é crente ou uma pessoa que vai beneficiar da salvação, independentemente de falarmos como é que essa pessoa vai conseguir essa salvação, se é pela graça irresistível ou se é pela colaboração da pessoa
no âmbito desta salvação, mas há um ponto que é essencial, que é o ponto da obediência, da fé, da santificação, como marca distintiva para uma pessoa entrar no reino de Deus. E todas essas escolas, apesar de todas essas divergências que têm, pelo menos convergem-se neste ponto. Não há ninguém que diz agora a pessoa pode entrar no seu sem ter uma vida santificada, sem ter obediência à palavra de Deus, sem renunciar aos valores do mundo, sem negar o pecado, sem, enfim, estar no centro da vontade de Deus. Ora, pelo menos aí há uma convergência. E isto, mais ou menos, também é uma evidência da marca do Espírito Santo na vida do cristão. Ou nós conseguimos aferir uma pessoa se é nascida de novo através dos seus frutos, através do seu comportamento, através da sua obra, através da sua conduta, através da sua forma de estar e encarar a vida. Isto é marca importante, determinante para nós. Enfim, sabemos que se aquela pessoa é ou não crente nascido novo. Obviamente podemos enganar, como também vamos ver aqui no texto, porque há pessoas que conseguem falsificar, que conseguem ludibriar, que conseguem passar uma imagem daquilo que não são, mas Deus sabe. Nós podemos equivocar nisto. Aliás, o texto vai nos mostrar isso. Nós podemos enganar. Como nós, às vezes, vemos uma pessoa, partimos do princípio que aquela pessoa é uma boa pessoa, é uma pessoa honesta, é uma pessoa de boa reputação, mas depois acabamos por surpreender de que realmente aquela pessoa é tudo oposto daquilo que nós idealizamos nela. Logo, nós, os seres humanos, somos limitados em poder tirar conclusões perfeitas sobre uma pessoa, porque nós não conseguimos ver o coração, nós só conseguimos ver aspectos exteriores. E aspectos exteriores nós sabemos, podemos enganar, mas Deus olha por corações, Deus não engana. Pronto. Mas para todos os efeitos, apesar deste engano, apesar destes erros que nós podemos cometer, pronto, temos de dar benefícios e dúvidas e temos que reconhecer, pelo menos a condição indispensável é a pessoa, pelo menos, demonstrar uma vida de santidade. Obviamente, isso só também não chega, porque uma pessoa pode demonstrar uma vida de santidade e depois, quando está num contexto que ninguém lhe conhece e tem um pensamento, motivações, forma de estar, de pensar completamente aquilo que ela demonstra na sua vida pública. E os fariseus eram muito bons nisso. Nós, às vezes, nós não conseguimos saber, mesmo nos nossos relacionamentos que vamos tendo, alguém pode nos elogiar, pode até solidarizar conosco, pode até estar sensíveis conosco, não quer dizer que aquela pessoa, aquilo que está a verbalizar realmente é a sinceridade do seu coração. Isso pode acontecer. A pessoa pode estar a demonstrar afeto, atenção, carinho, sensibilidade, predisposição para nos ajudar, mas quando que está a pensar tudo ao contrário no seu íntimo, no seu coração, mas nós não conseguimos saber. Aliás, é o que acontece, por exemplo, quando nós vemos no âmbito mais sentimental, as pessoas, permitam-me essa expressão, que sabem bater o couro para conquistar a outra ou outro, e depois, às vezes, até nem estão afim daquela pessoa, mas quer só, enfim, conquistar aquela pessoa para depois descartar. Mas no início, quem ouve aqueles galanteios, sobretudo é mais comum as mulheres caírem nesses galanteios dos homens, a pessoa pode pensar, uau, encontrei o príncipe da minha vida, o homem da minha vida. Mas às vezes, se calhar está, enfim, está perante uma pessoa, pode acontecer em determinadas situações, como acontece, cair nas mãos de uma pessoa que é carrasca, que pode ser desgraça para a sua vida, etc, etc. Por isso, nós temos que aferir as pessoas por aquilo que falam, é verdade, por aquilo que demonstram. Isso já é um ponto importante, mas não é isso que vai determinar as coisas. O que vai determinar é o íntimo do nosso coração, aquilo que está no nosso coração. Se aquilo que está no nosso coração corresponder às boas intenções que verbalizamos, aí está tudo correto. Nem sem razão que há um ditado popular que diz, e certamente vocês conhecem,
de boas intenções está o inferno cheio. Por que diz esse ditado de boas intenções está o inferno cheio? Porque só boas intenções não chega. É preciso que essas boas intenções traduzem realmente aquilo que é o íntimo da pessoa. Se uma pessoa diz para outra, eu te amo, és amor na minha vida, só por palavras, se no seu coração pensa outra coisa, aquilo eu te amo não tem qualquer tipo de valor. É a pessoa agir, como nós dizemos hoje na linguagem corrente, por politicamente correto. Se uma pessoa está a ser politicamente correto, essa pessoa está a ser sincero? Obviamente que não. Se a pessoa está a ser politicamente correto, como já diz, politicamente correto, ou numa outra linguagem, ser diplomático, quer dizer, a pessoa está a tentar adaptar para não ferir suscetibilidades, para não ferir sensibilidades, para não magoar, para não criar escândalo, para não criar oposições, para não criar problemas a si próprio. Logo, a pessoa tem que ajustar para ser politicamente correto, para ficar bem e deixar os outros também ficar bem. Aliás, essas coisas nós vemos isso, às vezes há crentes que caem nisso, porque nós temos aqueles assuntos, às vezes, que são fraturantes, que um cristão num contexto secular, às vezes tem vergonha, ou pelo menos tem medo de afirmar aquilo que é a sua convicção cristã, aquilo que é o seu compromisso com a palavra de Deus, de denunciar práticas que são abomináveis, práticas do pecado, mas como não quer arcar com os problemas, arcar com, enfim, contestação e até represálias, o que é que faz? Alguns dizem assim, olha, eu não concordo com isto, mas respeito. Também até há outros até dizem que não há mal nisto, etc, etc. Estou a falar, por exemplo, quando falamos a questões da homossexualidade, a questão do aborto, até a questão da eutanásia, ou a questão, por exemplo, do sexo antes do casamento. Quer dizer, todas essas questões que hoje em dia, para a sociedade, no mundo secular, para aqueles que não são cristãos, que são coisas antiquadas, que já não deviam existir, que já são superados, quer dizer, um cristão às vezes tem dificuldades de poder assumir aquilo que é a posição bíblica. Alguns tentam conformar, outros dizem, eu não, pronto, não concordo, mas eu respeito. O cristão nunca pode dizer, quer dizer, nós, não é também para nós irmos ali estar a guerrear com pessoas que defendem aquilo que é o contrário. Mas nós temos que ser resolutos em demonstrar a nossa convicção, dizer que, olha, que essa prática de pecado é uma prática abominável que nunca podemos subscrever. Mas isso são os nossos valores, pronto. Mas como eu estava a dizer, para ilustrar essa verdade, é que as pessoas, às vezes, quando demonstram essa ideia do politicamente correto, não estão a ser sinceros, porque não espelham aquilo que é a autenticidade do seu coração. Porque se aquilo, a pessoa vai falar aquilo que realmente pensa, se calhar vai criar mais problemas para si. Esta é a razão pela qual as pessoas, normalmente, que são mais autênticas ou que são mais genuínas, normalmente são pessoas também que estão sempre a ter problemas, porque as pessoas dizem assim, o fulano não tem filtro. Obviamente que temos que ter também alguma moderação, porque também temos que saber dizer, como a palavra de Deus nos diz, verdade em amor. Nós temos que saber dizer a verdade em amor. Logo, isso também é preciso algum equilíbrio. Obviamente, não estou a dizer aqui para sermos politicamente corretos e nem subscrever ao pecado. Não é nada disso. Mas, às vezes, há coisas que, da forma como é dita e como deve ser dita, é muito importante. Isso também requer, de alguma certa forma, sabedoria divina e a orientação do Espírito Santo para nos ajudar, etc, etc. E esta questão também que nós estamos a falar, aqueles que dizem que são cristãos, que estão na igreja, que fazem parte dos ministérios da igreja, louvam a Deus, até ostentam uma vida santificada, isso só não chega. É preciso serem realmente coerentes, condizentes com a sua profissão de fé. O coração tem que estar rimado com aquilo que professam. Porque se o coração pensa o contrário, isto é deitar tudo abaixo. Como diz Tiago, nós não temos que contentar só em ouvir a palavra de Deus para sermos meros ouvintes e proclamadores, mas sim viver a palavra de Deus. Porque caso contrário, estamos a enganar-nos a nós mesmos com falsos discursos, etc, etc. E ele vai depois especificar
que fé sem obras é morta. Fé que não traduz os frutos do Espírito Santo, os frutos que nós vemos de uma forma mais restrita no livro de Gálatas 5:22, não tem qualquer tipo de sentido. Pronto. E Jesus vai explicar: pelos frutos os conhecereis. Os frutos do nosso coração, que transborda do nosso coração, obviamente também, que tem reflexo a nível exterior da nossa vida, isso é que vai confirmar realmente se nós somos ou não crentes. Mas para termos o nosso texto sagrado, Evangelho segundo Mateus, versículo 7, de capítulo 21 e seguintes, na minha versão diz assim: nem todos aqueles que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas apenas os que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Jesus foi aqui muito peremptório, muito categórico, muito determinante, muito decisivo a demonstrar que nem todos aqueles que lhe dizem Senhor, Senhor, entrarão no seu reino. E isto remete-nos para algumas considerações. Desde logo que muitas pessoas vão chamar Jesus Cristo Senhor, 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 e mesmo assim essas pessoas não vão entrar no reino de Deus. Isto tudo para quê? Dizer aquilo, nota introdutória que eu estava a explicar. Não basta só verbalizar, não basta só falar, mas sim viver. Nós vivemos num mundo ocidental onde é enfatizado a ideia de proclamação, a ideia de demonstração. Por exemplo, a vivência que nós vivemos neste mundo dito ocidental, quando uma pessoa tem um sentimento, ele é estimulado para demonstrar esses sentimentos, para expressar esses sentimentos. Não é mau, mas nós vivemos numa cultura de proclamação. Obviamente que outras culturas não é bem assim. Mas atenção, não estou a dizer nem um está errado, nem outro está errado. Porque repara, como é que nós conseguimos saber que uma pessoa nos ama? Não é quando diz eu te amo. É claro que fica agradável ouvir isto, mas muito mais do que isso é ação. Porque o amor não é proclamação. O amor, acima de tudo, é a vivência. Se tu estás a tratar uma pessoa de forma correta, digna, mesmo que tu não verbalizar isso, aquela pessoa está conformada com aquela situação. Agora, nós aqui, como eu disse, nesta sociedade que nós vivemos, é enfatizado isto, que a pessoa tem que proclamar isso. Isto é a razão pela qual é muito comum ouvir sempre os filhos, os pais, a dizer aos filhos eu te amo, os filhos dizem aos pais eu te amo, os namorados, enfim, também dizem isso e vice-versa, marido e mulher, os amigos eu te amo. Não é que esteja mal, mas, filho, isso aqui, eu te amo, e na prática não demonstrar isso. Por exemplo, nós vemos as pessoas dizem eu te amo, mas depois está a fazer infidelidade, isso é amor. Quer dizer, não faz sentido, é uma completa contradição. Agora, se isto que se diz condiz com aquilo que nós praticamos e vivemos, acho que não há nenhum problema, é uma perfeição de perfeição. Mas o que é mais essencial de tudo é aquilo que nós sentimos e como nós fazemos. Mas o que mais vai pesar não é a pessoa dizer isto, porque se a pessoa está a dizer isso e está a maltratar a pessoa, quer dizer, isto é completamente ineficiente. Pronto. Mas, e isso também do ponto de vista cristão. Se uma pessoa está a dizer Jesus Senhor, porque quando a pessoa chama Jesus Senhor, Senhor, quer dizer, está a reconhecer o senhorio do Senhor Jesus Cristo na sua vida. Agora, se está a dizer Senhor, 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 e depois na sua vivência prática não está a demonstrar o devido respeito a Jesus Cristo, se não está a obedecer o Senhor Jesus Cristo, se não está a viver de acordo com os padrões do Evangelho, essa pessoa realmente tem Jesus Cristo como Senhor da sua vida? Obviamente que não. Logo, aqui o discurso é esvaziado. Esse discurso não tem sentido. Esse discurso é desprovido daquilo que é a essência da mensagem cristã. E essas pessoas não vão herdar a vida eterna, não vão ter a promessa da vida eterna, não vão entrar no reino de Deus. Por isso Jesus foi muito claro aqui. Nem todos aqueles que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas apenas os que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. É preferível aqueles que realmente vivem, que fazem a vontade de Deus, esses é que vão entrar no reino de Deus. Não são aqueles que andam cataventos a fazer proclamações, a falar
ou a gritar na igreja, ou a falar pelos outros que Jesus Cristo é o Senhor das suas vidas. Não são esses, mas sim aqueles que traduzem essas realidades na prática. Mas depois o autor sagrado vem mais à frente, nas palavras de Jesus. Quando aquele dia chegar, neste caso, dia do julgamento, quando aquele dia chegar, haverá muitos que hão de dizer: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Não fizemos numerosos milagres em teu nome? Não chegamos a expulsar demônios em teu nome? E eu então hei de declarar-lhes: nunca vos conheci, afastem-se de mim, seus malfeitores. Desde logo nós vemos aqui esses tons tais ditos que chamam o Senhor Jesus Cristo por Senhor, Senhor. Eles novamente naquele dia de julgamento, eles vão com arrogância, nem sequer de esperar o veredicto, eles vão julgar logo que vão entrar no reino de Deus. E por isso o autor sagrado fala aqui no versículo 22, quando aquele dia chegar, o dia do julgamento, haverá muitos que me hão de dizer. Reparem aqui, não são poucos, são muitos. Isso quer nos dizer que as pessoas que se auto-intitulam cristão, aqueles que se identificam como cristão, nessas pessoas, a maioria dessas pessoas realmente não são nascidas de novo. E isso não deve nos surpreender. Basta nós vermos aquilo que foi o percurso do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, quando andou, atraiu muita gente ao longo do seu ministério. Mas quando terminou todo o seu ministério, eram só aproximadamente 500 pessoas. Agora, se nós vemos a multidão que Jesus atraía e como é que ele, a fama, a reputação das pessoas, aliás, nós vamos ver isso até no capítulo 6, quando Jesus falou a realidade da essência do Evangelho, eles muitos voltaram atrás. E Jesus foi claro lá de dizer que eles andavam atrás dele por causa das coisas, sinais que ele fazia, por causa também da comida e das necessidades fisiológicas e seculares que ele cumpria, que ele realizava na vida deles. Mas Jesus vai mostrar para as pessoas concentrar naquilo que é a essência do reino de Deus. Logo, nós também podemos concluir que nem todas as pessoas que vêm para a igreja, que estão na igreja, que se dizem cristão, vêm com motivações corretas do ponto de vista bíblico. Muitos vêm por interesses, outros vêm por, enfim, expectativas da sua vida do mundo, que querem ter um bom marido, uma boa esposa, uma boa família, um bom trabalho, ter riqueza material, serem abençoados do ponto de vista físico. Há muitas motivações que levam as pessoas a irem para a igreja. Mas atenção, nós não sabemos, não somos juiz para dizer, olha, é um santo vai entrar no céu, o outro ali vai para o inferno. Não. Nem podemos dizer ao contrário. Porque nós não sabemos, nós não conseguimos olhar para o coração verdadeiro das pessoas. Como nós podemos dizer, olha, o fulano ou a fulana é mais santa do que o outro, quando que não é bem assim. Pronto. Há todo esse engano que às vezes o ser humano é capaz de fazer, que nós precisamos cuidar. Mas, como diz aqui, muitos naquele dia vão dizer, Senhor, repararem só aqui o que é que eles vão dizer. Eles vão dizer, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Não fizemos numerosos milagres em teu nome? Não chegamos a expulsar demônios em teu nome? Se repararem que eles numeraram os seus grandes feitos espirituais. E obviamente que fizeram, porque se eles não fizeram esses sinais, não iam estar ali a mentir à frente do Senhor Jesus Cristo de forma descarada. Obviamente fizeram esses sinais. E nós podemos perguntar, esses sinais são sinais realmente de Cristo ou são sinais que vêm do mundo? Essa é a primeira questão que nós podemos interrogar aqui. Obviamente que elementos do texto que nós temos aqui, a meu ver, não podemos concluir de forma peremptória de que esses sinais, a sua proveniência, mas até podemos admitir que são sinais que vêm da parte de Deus. Pode acontecer. Mas atenção, quando digo isto, também pode ser sinais do diabo, porque o diabo, às vezes, essas agentes que ele usa, ele tenta falsificar para credibilizar a obra das trevas. Isso pode acontecer. Mas não é de admirar que essas obras, esses sinais, possam vir da parte divina. Se repararem, nós temos um exemplo paradigmático daquilo que é a vivência de Judas Iscariotes. Judas Iscariotes também expulsou demônios. Judas Iscariotes foi comissionado
para evangelizar, evangelizou e teve grande aderência. Nós vemos, primeiro 2-2, depois no grupo de 70, que fizeram grandes prodígios e sinais. Judas expulsava demônios, etc, etc. E claro que essa expulsão foi com a marca do Espírito Santo. Marca do Espírito Santo, atuação, porque ele estava no âmbito da igreja. Mas mesmo assim nós vemos que Judas não foi salvo. Nós acreditamos que há pessoas que possam ser líderes de igreja, igreja do Senhor Jesus Cristo, que estão a liderar os nascidos de novo e através desse selo de igreja, porque milagre vem através do selo da igreja, podem operar milagres através do nome de Cristo, mas mesmo assim essas pessoas não serem salvas. Esse selo da marca identitária da igreja pode dar nessa faculdade. Mesmo até aqueles que não são crentes, eles podem usar, inclusive, o nome de Senhor Jesus Cristo e surtir efeito. Pode acontecer. Pronto, mas nós não vamos aqui tentar pormenorizar de onde é que vêm esses sinais que fizeram. Mas a verdade é que eles tinham feito grandes sinais que aos olhos humanos pareciam uma coisa, uau, esses são grandes, mas grandes homens de Deus, grandes mulheres de Deus, homens e mulheres devotadas, homens que têm selo do Espírito Santo, que estão cheios do Espírito Santo. Porque se repararem aqui, nós não profetizamos em teu nome. Eles profetizavam, falavam da autoridade do Evangelho e da palavra de Deus, etc, etc. Mas eles só não ficavam em profetizar, em falar a palavra de Deus. Mas eles também, nós fizemos numerosos milagres em teu nome. Vários milagres que eles, enfim, fizeram, confirmaram com o nome do Senhor Jesus Cristo. Eles não usaram outro nome, eles usaram o nome de Jesus Cristo. É claro que alguns usam outros nomes através de um sincretismo religioso para, enfim, fazer também certos sinais, usam já o nome do diabo, até poder das trevas, para fazerem esse sinal, mas esses aqui não é o caso. Eles falaram, profetizaram de acordo com a palavra e também operaram muitos milagres em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas não só fizeram milagre, como eles vão especificar nestes milagres, nós até chegamos a expulsar demônios em teu nome. Quer dizer, esses sinais de expulsar os demônios, quer dizer, nós podemos perguntar, vocês já conheceram algum crente, algum cristão que conseguiu expulsar demônios? Não sei se alguém aqui, porventura, já terá feito esses sinais de expulsar demônios. Não ficam também inimigas, porque, mas não há nenhum mal, até nós somos dados esse poder para fazer esses sinais. Mas não sei se algum de vocês já conhece alguém que expulsou demônio ou que já tenha feito isso. Fizer tudo bem, isso não há mal, expulsar demônios é tipo... Mas essas pessoas, nós vemos aqui, o selo até mostraram, nós expulsamos demônios em teu nome. Mas Jesus, no versículo 23, vai dizer, então, hei de declarares abertamente, frontalmente, cara na cara, nunca vos conheci. Afastem-se de mim, seus malfeitores. Ou seja, Jesus vai ser muito peremptório naquilo que é o comportamento dessas pessoas. Nunca vos conheci. Nunca vos conheci. Mas Jesus não vai ficar só nunca vos conheci. Porque às vezes nós podemos partir do pressuposto, do princípio da pessoa, dizemos assim, olha, eu não conheço a pessoa, eu não reconheço a pessoa, mas depois a pessoa vai dizer, mas nós tivemos, em algumas circunstâncias, fizemos aquilo, a pessoa depois, vai falar, obviamente, na mente humana, porque Deus não esquece, Deus nunca pode esquecer. Se Deus diz que não conhece, é porque não conhece realmente. Mas nós podemos enganar, podemos ver uma pessoa, a pessoa diz assim, eu te conheço, até fica mal, dizemos não conhecemos, mas tentamos assim, mas espera aí, agora estou-me a perder um pouco. Sim, realmente, e não sei o quê. Mas aqui, Jesus vai dizer, nunca vos conheci. Afastem-se de mim, seus malfeitores. Jesus vai dizer, seus malfeitores, saiam à minha frente, afastem-se de mim. E depois Jesus vai especificar no versículo 24 e seguinte a forma como se pode aferir concretização. Todo aquele que ouve as minhas palavras, agora, isso é súmula, eu resumo de tudo aquilo que eu andei a falar. Todo aquele que ouve as minhas palavras e as põe em prática, pode comparar-se ao homem sensato que construiu a sua casa sobre a rocha. Repare, quem ouve a palavra e colocar em prática. Agora, só ouvindo a palavra e não colocar em prática, não tem qualquer tipo de consequências espirituais, muito menos benefícios espirituais. A pessoa tem que ouvir e pôr em prática.
Bem-aventurados se praticais aquilo que dizem as Escrituras. Todo aquele que ouve a minha palavra e põe em prática, Jesus vai, enfim, explicar. Pode comparar-se ao homem sensato que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu muita chuva, vieram as cheias e ventos sopraram com força contra aquela casa. Mas ela não caiu, porque os seus alicerces estavam assentes na rocha. Porém, aquele que ouve as minhas palavras é uma outra pessoa, um outro construtor. Porém, aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática pode comparar-se ao homem sensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu muita chuva, vieram cheias e ventos sopraram com força contra aquela casa. Ela caiu e ficou arruinada. Ou seja, nós vemos aqui essas situações de chuva, cheias, ventos, tempestades. Nós estamos a falar de duas casas, todas da mesma forma, bonitas por exteriores. Mas depois, o que é que vai demonstrar a diferença dessas casas? É a construção. E essa construção depois virá problemas. Essas tempestades, nós estamos a ver chuvas, torrentes, tempestade, vento e água, inundações. Isso tudo é os desafios que vêm à nossa vida. Problemas que vêm à nossa vida. Problemas difíceis de suportar. E daí que se vai ver um verdadeiro cristão. Porque quando há bonança, essas duas casas, quando estavam construídas, um que foi na rocha e outro na areia, se não houvesse problemas, continuavam firmes. Não havia situação de nenhuma delas caírem, porque estavam construídas tudo. Mas nós sabemos que vêm problemas. Como nós vivemos o tempo, nós sabemos que o tempo chega o período de inverno, chega o período de vento, chega às vezes situações de mau tempo. A pessoa tem que estar preparada. Logo, se não estiver preparada, vai ter problemas. Logo, a construção aqui é construir sobre a rocha. O que construiu sobre a rocha é quem construiu sobre o fundamento, sobre o Senhor Jesus Cristo. E todos aqueles que estão verdadeiramente fundamentados em Jesus Cristo não são aqueles que se autoproclamam de forma falsamente, de forma, enfim, camuflada, mas realmente aqueles que nasceram de novo. Essas pessoas não são problemas que vêm à sua vida que vão abandonar a fé. Venham doenças, venham perdas, venham desemprego, venham situações anormais. Essas pessoas vão continuar sempre de pé. Não vão abandonar a fé. Não vão voltar atrás. Mas nós sabemos que há muitas pessoas que são crentes. Quando vêm problemas, eles abandonam. Desistem. Por quê? Porque as expectativas dessas pessoas não são genuínas com a palavra, estão pelos seus próprios interesses. Logo daí que se possa ferir um verdadeiro cristão. Porque é tudo bonito, nós louvamos a Deus, louvado seja Deus, quando está tudo bem. Mas nós sabemos que a nossa vida não vai ser sempre mar de rosa, não vai sempre correr bem. Vai vir problemas realmente que vai nos querer mesmo afundar. Nós sabemos que em circunstância nenhuma vamos afundar. Podemos até estar em sombra da morte, como diz o salmista, mas Deus providenciará sempre outros campos. E isto é que a nossa lição vai nos mostrar. O determinante é a praticabilidade da palavra. O cristão deve viver a palavra e deve praticar a palavra e deve estar no centro da palavra, porque só assim que ele vai ganhar passaporte para entrar no reino de Deus. Agora, quem descura a sua vida na ortodoxia, no religiosismo e também numa vida de falsidade, numa vida para os outros verem, essa pessoa realmente vai ter problema no grande dia. Por isso, o desafio desta lição, e assim terminamos, é de nós interiorizarmos estas verdades nos nossos corações e procurar correspondê-la na nossa vida, porque isso também que vai demonstrar que nós nascemos de novo. Não sermos crentes da aparência, como os fariseus faziam, como nós sabemos que muitas pessoas fazem até nos nossos dias de hoje. Porque há crentes que acham o facto de darem seu dízimo, de terem responsabilidade na igreja, de ocuparem determinados cargos da igreja, isso é passaporte para serem salvas. Não, para ser salvo é preciso fazer tudo isto, mas muito mais, enfim, do nosso coração estar sintonizado com a palavra de Deus, obediência à palavra de Deus, compromisso com a palavra de Deus e santidade com a palavra de Deus, mas acima de tudo, viver o senhorio do Senhor Jesus Cristo na nossa vida, quer seja pública, privada, etc, etc. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude e vamos terminar com uma palavra de oração. E vou pedir ao irmão que está aqui à frente para terminar com uma palavra de oração. Amém, amém.